esse comune te dificultou de diversas formas, né? Porque existem várias normas que eles poderiam ter facilitado a sua vida e dificultaram, né? E não A fizeram. questão do permesso é uma das questões. Lembre que, segundo a lei italiana, você não precisa do permesso porque você está dentro dos seus 90 dias de direito para fazer a cidadania. Você só precisa do permesso se for passado esses 90 dias. Mas alguns comunes, para dificultar, obrigam a pessoa a fazer o permesso de cara. Assim, no meu comune também eles tentaram exigir, mas eu mostrei a lei e eles ficaram com cara de taxa, assim, tipo, oh, é verdade, ih, tudo bem então, vamos fazer. Mas além disso também a Circulare 9, né, que eles poderiam ter dado sequência no teu processo e ter aceitado os documentos, apesar do Vigili não ter aparecido ainda, e eles também se recusaram, né? Eles só Sim, aceitaram os documentos depois que o Vigili deu baixa, o que levou aí uns 40 dias, né? isso. Além disso tudo, foi exigido um documento da minha mãe, porque a minha mãe é mãe solteira. Foi exigido, enquanto estava nessa bronca aí de esperando NR e tal, eles exigiram uma declaração de estado civil da minha mãe. A minha mãe não é casada, então a certidão de nascimento dela não tem. Como é que é o nome? Averbação de casamento. Na certidão de nascimento da minha mãe não tem averbação de casamento porque ela nunca casou. Então, só a certidão de nascimento serviria, certo? Para eles, não. Eu tive que pedir para uma amiga aqui no Brasil reconhecer firma dela e mais uma outra pessoa, que no caso foi o marido dela, dizendo que conhecia minha mãe, que sabia que ela não era casada, reconhecer em cartório, me mandar essa certidão para eu poder ir no consulado brasileiro em Milão para fazer essa declaração de estado civil da minha mãe. Gente, mas Então tinha eu que partir de uma declaração de uma pessoa qualquer? não, uma pessoa que conhece a pessoa, Sim, né? mas No uma caso, pessoa qualquer como testemunha, sim, testemunha de solteirice. Tipo, sim. Se eu isso é pegasse uma muito pessoa bizarro. qualquer na rua e falasse assim, ó, eu te pago 10 euros para você fazer tal coisa para mim, tu faz? E ele ia fazer, mesmo não conhecendo ela. Mas aí teve que passar pela burocracia daqui do Brasil também, né? Teve que Teve registrar que em ir no cartório. cartório, aí ela me mandou. Eu tive sorte que um amigo meu tava vindo do Brasil pra cá, e daí do Brasil pra Itália. Ó, eu tô falando como se eu já estivesse na Itália ainda. Saudade Um isso. amigo meu que tava vindo do Brasil pra Itália, e ele ia descer em Milão. E foi bem na época que eu precisava ir pra Milão. Então eu já combinei com ele. Falou, ó, então tu traz e eu te busco no aeroporto. Eu não conhecia ele, eu conhecia só pelo Facebook. E Você e daí essa ele legião trouxe de amigos de Facebook. sempre, sempre ajudando. E daí ele trouxe esse documento pra mim e eu peguei esse documento, embarquei ele no trem pra cidade onde ele precisava ir, porque ele falou, eu também não conheço nada, vou precisar de ajuda, então a gente troca as ajudas. Falei, não, beleza, combinado. Tu traz o bagulho pra mim que eu te embarco no trem. E foi assim, eu embarquei ele, peguei esse documento e fui pro consulado. E lá no consulado, eles deram um chá de cadeira de 5 horas, mais ou menos, na gente, para poder fazer essa certidão. E daí, essa bendita certidão tinha que ser legalizada, Putz. tá? Só para ajudar. Putz, depois Só que que. aí, Putz. é, só para ajudar, só para ajudar. Aí eu falei para ele, falei, mas não tem como. Como que eu vou legalizar um documento que vai ser emitido na Itália? Tá? Que vai ser dentro do consulado brasileiro, mas já vai sair em italiano, o que você quer? Aí ele falou, não, então tá bom, tá bom. Faz só o brasileiro e me entrega. Aí, eu peguei esse bendito Mas documento, essa pessoa ainda era a pessoa do comune. Ainda era o oficial do comune. o Meu oficial do Deus. comune. Tinha muita gente Peguei esse... fazendo esse processo lá? Tinha justificativa pra ele estar te tratando dessa forma? Não, na época que eu tava fazendo, só tinha o meu processo e mais três. Era preguicinha mesmo, né? Nossa. Não, deixa eu te contar a mais legal de todas. E nesse meio tempo, a minha mãe é muito nervosa. A minha mãe fica desesperada por qualquer coisa. E ela fica, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu não quero ficar aqui, eu vou embora, eu vou embora. E tudo pra ela desiste. E ela entrava em desespero de chorar 3 dias e 3 noites. De Meu desespero. Deus.
E eu falava, mãe, não adianta, não adianta chorar, não vai resolver, não vai resolver. E a bicha chorar, me brigar, me brigar. Tá. Entregamos esse documento pra ele. Demorou, até que teve um dia que eu falei, meu, o consulado de São Paulo respondeu e-mail falando que já enviou a NR. Procura. Senão eu vou falar com o síndaco. Sindaco, sei lá como é que fala. Sindaco. Procure, senão eu vou falar com o sindaco. Aí deu 1, 2, 3 dias de espera. Ele, ai, é mesmo, né? Tá aqui, 3 Meu páginas pra Deus, trás. que raiva. Eles não veem e-mail, né? Isso é uma mania, eu não sei se é uma mania italiana ou é uma mania do funcionarismo público, mas eles simplesmente não leem e-mail. E-mail eles ignoram solenemente. Não, ele simplesmente não foi o dia que chegou, porque ele tava de licença, ele atrasou muito o meu processo por licença, médica. Uhum. Ele atrasou muito, porque todas as vezes que eu precisava entregar alguma coisa, ele nunca tava no comune. Ele me atrasou ali, no mínimo, uns 50 dias, mais ou menos, do meu Nossa. processo. De 9 meses, poderia ter durado 8. 7,5, 8, por causa dele. Aí tá, chegou a última NR, 88 dias. Ele teve a cara de pau de me mandar um e-mail falando assim: a última NR chegou, mas eu cometi um erro. Aí o meu coração já... Que erro? Eu pedi a NR só no nome da sua mãe, falta a sua. Putz. Eu falei, o quê? Eu já tava montando um texto. Porque a primeira NR que chegou... Não, só raciocina comigo, Ju. A primeira NR chegou com 5 dias depois do pedido. A segunda, 80. Não, mentira, 55. E a terceira, 88. Como que ele só viu que tava com erro na última? Com 88 Depois de 88 dias. Meu Deus. Eu montei um texto. Tinha acho que umas 2 páginas, assim, de coisa no celular que eu ia mandar pra ele, falando um monte de merda. Aí eu falei, não, espera, eu vou mandar só isso. Eu mandei só uma frase. Eu falei assim, tá, chegou só a da minha mãe, mas você vai transcrever os dois, o meu e o dela, certo? Aí ele, ok. Falei, beleza, não mandei mais nada. Aí, 15 dias depois, aí ele falou assim, mas eu vou pedir a sua, enquanto a gente aguarda, eu transcrevo o seu. Falei, beleza. 15 dias depois eu fui, assinei o livro, ele transcreveu tudo, assinei o livro. Uma semana depois eu fiz identidade e parti. Vamos lá. E que se dane a outra NR que nunca chegou. Vai saber se a NR chegou depois ou não. Meu Deus, cara, que bizarro. Então, no total, foram quantos dias? Do início ao fim? 88. Meu Deus. Meu Deus, cara, que bizarro. 88 até chegar a NR, né? Até eu fazer todos os documentos demorou ainda. Mais uns 20 dias, mais ou menos, ainda. Que loucura. Deu 9 meses e... 9 meses e pouco. Deu 9 meses, uns 10 dias, mais ou menos, deu. Fora Eu nem essa- contei, depois que chega o NR eu parei de É. contar. Pode crer. Mas você teve alguma dificuldade pelo fato de estar morando numa cidade grande, cara? Como é que foi sua adaptação por lá? Você teve alguma outra dificuldade fora a burocracia? Não. A única coisa que eu achei, assim, complicado foi lidar com o italiano, porque o italiano é bem estúpido, né? E a educação deles é fora do normal. Então isso eu achei bem diferente do que eu tô acostumada, porque apesar de eu falar tudo que eu preciso falar dentro da situação, eu não sou mal educada. E isso foi uma coisa que eu achei estranho. Por exemplo, eu tava às vezes dentro da Tabacai lá precisando de alguma coisa, faltava 5 para meio-dia. E eles fecham meio-dia, abre só 4 horas da tarde em Veneza. E daí faltava 5 ainda pra fechar, e eles já ficavam olhando o relógio, ó, já tá no horário de fechar, vai embora, volta só 4 horas. 4 horas eu já atendo. Não tá nem aí se o que você tá precisando é urgente ou não. É o horário deles, eles fazem você ir embora, não quer nem saber. Não faz
conta de te atender se o seu pedido é aquele mesmo, se não é, se errou, se não errou. Eles não estão nem aí. Isso é uma coisa que eu estranhei bastante. Mas fora isso, foi, tipo, bom pra caramba. Você viveria lá nessa cidade pra sempre? Em Veneza, não. Porque em Veneza eu morei 5 meses. E depois, quando deu uns probleminhas aí e tal, aí eu me mudei.